caminho nas Escrituras. E hoje, capítulo de número 26 do livro da Gênesis. Estamos caminhando. Capítulo 26 já, livro da Gênesis. Que o Senhor continue abençoando sua vida. Vamos para mais um caminho. Estamos aqui na nossa caverna da busca, do crescimento. E nesse momento a gente vai para mais um caminho, na palavra de Deus. Livro da Gênesis, capítulo de número 26. E a gente vai começar a construção do capítulo 26 do livro da Gênesis. Sobrevindo fome à terra, e muitas das vezes, capítulo 26, verso 1 da Gênesis, e muitas das vezes essas fomes, Deus as usava para um propósito maior. Além da primeira, a vida nos dias de Abraão. Abraão também cresceu no período de fome que houve, a qual ele vai ao Egito. Foi a Isaac a Gerar, outro local, diferente do pai. Avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito. Não vá ao Egito de forma nenhuma. Você não precisa. Eu vou cuidar de você, independente do Egito. Não desça ao Egito. Não. Fica na terra que eu te disser. Porque o segredo da prosperidade, do crescimento, não está em olhar para as campinas, para os lugares luxuosos, mas está aonde Deus quer que você esteja. E aí faz a diferença. Continuando o caminho. Habita nela, serei contigo. Essa é a diferença. E te abençoarei. Porque a ti e a tua descendência darei a todas esta terra e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Capítulo 26 da Gênesis, verso 4. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas estas terras. A promessa que foi feita a Abraão agora está sendo feita a Isaque. Continuidade da promessa patriarcal. O Isaac é o elemento do meio entre Jacó e Abraão. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha palavra, e aí é o segredo, e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. E isso fez toda a diferença. Isaac, pois, ficou em Gerar. Obedeceu, ficou. Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher. Disse: é minha irmã. Pois temia dizer: é minha mulher, para quê? Dizia ele consigo: os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa e de boa aparência. A cena se repete. O ato se repete. Nesse momento, Isaac é parecido com o seu pai. Mas Deus sempre luta pela nossa família, apesar de nós. Ora, tendo Isaac permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaac acariciava Rebeca, sua mulher. E Abimeleque viu que não tinha nada a ver de esposa, de irmã. Na verdade, eles são primos. Mas Isaac mente, tendo o mesmo comportamento do seu pai. E aí Deus entra em cena. Porque Deus sabe proteger melhor nossa família, nossa estrutura, o que temos, melhor do que nós.
Então Abimeleque chamou a Isaque e lhe disse: é evidente que ela é tua esposa. Como, pois, dissestes, é minha irmã? Respondeu-lhe Isaque: porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. Bem, ou o povo era muito cruel naquela região, ou Isaque fez um julgamento precipitado, muito parecido com algumas pessoas hoje, que julgam pela aparência. Vocês lembram de Abraão? Abraão teve um julgamento precipitado, pois Abimeleque, porque isso é um título dinástico, monárquico, teve um comportamento muito mais piedoso do que o do pai da fé, que parece que não teve fé. Dizia Abimeleque: que é isso que nos fizeste? Verso de número 10 do capítulo 26 da Gênesis. Facilmente algum do povo teria abusado de tua mulher, e tu atraído sobre nós grave delito. E deu esta ordem a todo o povo: qualquer que tocar a este homem ou a sua mulher, certamente morrerá. Deus usando pecadores para proteger a linhagem da promessa. Isso é lindo, isso é fantástico, isso é Deus. Isso é Deus cuidando da linhagem da promessa. Semeou Isaque naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, semelhante ao seu pai Abraão. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. O que tem de pessoas invejando você por causa do seu crescimento não é brincadeira. Mas não consegue entender que o teu crescimento está relacionado porque você ficou no local que Deus ordenou que você ficasse. E aí é que está o segredo. É que quando nós ficamos no local que Deus ordena, isso faz toda a diferença. É onde ficarmos, local, continuando o caminho. E por isso lhe entulharam todos os poços que o servo de seu pai havia cavado. Nos dias de Abraão, enchendo-os de terra, tentaram entulhar os poços de Isaque. Estão tentando jogar lixo nos teus poços. Estão tentando jogar lixo aonde você tem prosperado. Vigia. Continuando o texto. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Se afaste. Tens enriquecido muito mais do que os habitantes naturais dessa terra. Continuando. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que já o seu pai lhes havia posto. Ei, guarda o que eu vou dizer agora e compartilha o máximo que você puder. Verso 18 do capítulo 26 da Gênesis. Isaque cavou os mesmos poços e colocou o mesmo nome que o seu pai tinha colocado. Quer prosperar? Vá nos mesmos poços dos pais da fé e siga a mesma linha de raciocínio, que é os nomes que é colocado sobre os poços. O segredo da prosperidade está em trilhar o mesmo caminho dos pais. Como Isaque trilhou o caminho de Abraão, você trilhar o caminho dos pais da fé, irá prosperar. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Eseque, porque contenderam com ele. Não se preocupe. Crescendo, haverá contenda. Crescendo, haverá perseguição. Como diz uma amiga, ninguém bate em cachorro morto. Sabe por que estavam contendendo com Isaque?
Porque Isaac estava prosperando. Sabe por que estão perseguindo você? Porque você está prosperando. Vamos continuar o nosso caminho? Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Não adianta. Onde você for, haverá perseguição. Onde você cavar, haverá perseguição. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e com por esse não contenderam, chamou-lhe Helbote, e disse, porque agora nos deu o lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Vai chegar uma hora que eles vão cansar de contender, que não adianta perseguir e contender com aqueles que têm a graça e a bênção de Deus, porque aonde cavar vai dar água, aonde cavar vai gerar água. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse, verso 24, eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência, por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. A prosperidade estava seguindo Isaque. Porque quando nós estamos com o Senhor, não é nós que vamos atrás da prosperidade, é a prosperidade que vem atrás de nós. Quando nós estamos na presença do Senhor, é as coisas que vêm atrás de nós. Não somos nós que vamos atrás das coisas. Quem está em Deus prospera automaticamente. Quem está em Deus, as coisas materiais o segue. Quem está em Deus, aonde chega a água jorra do poço. Aleluia, aleluia. Verso de número 26 do capítulo 26 da Gênesis, de Gerar, foram ter com ele Abimeleque e seu amigo Alsate e Ficol, comandante do seu exército, homem de influência. Disse-lhes Isaque, por que viestes a mim? Pois me odiaste e me expulsaste do vosso meio. Agora estão vindo atrás de mim? E eles responderam, vimos claramente que o Senhor é contigo. Não se preocupe, as pessoas vão ver que Deus é com você. Não adianta, simplesmente faça, simplesmente continue o caminho. Então dissemos, haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Jura que não nos fará mal, como também não te havemos tocado, e como te fizemos somente o bem, e te deixamos ir em paz. Tu és agora o abençoado do Senhor. Os pecadores reconhecendo a graça de Deus sobre Isaque. Então Isaque lhe deu um banquete, comeram e beberam. Levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte. Isaque os despediu e eles se foram em paz. Nesse mesmo dia, vieram os servos de Isaque, dando-lhe notícia do poço que tinha cavado. E lhe disseram, achamos água. Isaque estava cansado de prosperar. Isaque já estava cansado de tanta água jorrar. É assim. Quando chega o tempo, a água jorra. Quando chega o tempo, a água flui. Quando chega o tempo, a agenda não cabe de tanta solicitação. É assim o tempo de Deus. Acharam água, naturalmente. Continuando, ao poço lhe chamou Seba, por isso Beceba é o nome daquela cidade até ao dia de hoje. Agora, uma parte negra do capítulo 26 da Gênesis é o verso de número 34. Então, Esaú, o rejeitado, o profano, 40 anos de idade, tomou por esposa a Judite, filha de Beri, Eteu, e a Basemate, filho de Elon, o Eteu. Ambas se tornaram amargura de espírito para Isaque e para Rebeca. Eu concluo dizendo o seguinte, o texto nos mostra que Esaú, filho de Isaque, o primogênito, está mostrando porque não ama a primogenitura. Seu comportamento é de pagão, de se envolver com ímpias e blasfemando contra o Senhor. Pois o autor da Epístola aos Hebreus deixa claro
que Esaú era profano, se comportando à altura da qual a sua essência pertencia. Até o próximo capítulo. Esse foi mais um Caminhando nas Escrituras, capítulo 26 do livro da Gênesis. Até qualquer momento, até qualquer hora. Deus abençoe.